A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo, amém. Vamos ler hoje em Filemão, capítulo 1, que fala o seguinte: olha só, eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com meu irmão Timóteo, estou escrevendo essa carta a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho. Olha só, o 2 fala o seguinte: se a igreja que se reúne na sua casa, esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para o Arquipo e o nosso companheiro de lutas, tá? Ele no 3 fala o seguinte: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês, amém? Portanto, eu lhe faço um pedido, eu estou intercedendo a favor do Onésimo, certo? Que é meu filho hoje, porque nós estamos unidos em Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, enquanto eu estava preso, tornei-me pai espiritual dele, tá? Pois agora ele agora não é mais um escravo. Porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato que para mim ele é muito querido. E para você agora ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Portanto, olha só, isso, se você me considera se você me considera o seu companheiro de trabalho, eu quero que você receba de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele te deu algum prejuízo a você, ou ele está te devendo alguma coisa, eu ponho isso tudo na minha conta, que eu vou pagar, tá? Aqui com a minha própria mão eu estou escrevendo isso. Eu, Paulo, eu pagarei tudo, não ficará nada, tá? Eu quero que você precise fazer com que você lembre que você me deve a sua própria vida. É claro que eu não preciso fazer com que você lembre que me deve praticamente toda a sua vida, a própria vida, tá? Agora eu te peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus, olha só, responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez a Ele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Essa passagem é muito linda, que fala o seguinte: Filemão, uma pessoa rica, certo? Ele tinha um escravo e esse escravo fugiu, né? A Bíblia não relata qual foi o que aconteceu. A Bíblia relata que aquele escravo fugiu, de repente pode ter roubado alguma coisa de Filemão e ele fugiu, certo? Foi para Roma e naquele momento Paulo estava preso e ele foi ter com Paulo. Então durante as pregações de Paulo lá em Efésios, o próprio Filemão se converteu através da pregação de Paulo. E nesse período, Onésimo, ele ouviu Paulo pregar. Ele ouviu Filemão, ele ouviu e viu Filemão, certo? Ouviu a palavra e de repente ele se converteu. Ele se converteu que ele montou, até ele abriu uma célula na casa dele, abriu uma igreja e estava, né? Só que a Bíblia não relata o que aconteceu, que Onésimo fugiu. E naquela época o castigo do escravo fugião era a morte. Então naquele momento, quando Paulo estava, no caso, tendo a companhia de Onésimo na prisão, aí ele falou: poxa, eu vou mandar uma carta para Filemão falando que Onésimo não é mais escravo. Ele se converteu e hoje ele é irmão em Cristo. Eu quero que você receba. E se ele te deu algum prejuízo, eu vou pagar, certo? E outra coisa, eu te peço que você receba ele, mas não como escravo, e sim como um irmão em Cristo. E Filemão, naquele momento, né, Paulo lembrou para Filemão que antes de Filemão se converter, Filemão também era um escravo. Ele vivia no mundo, apesar de ter dinheiro, só que ele era um escravo também, certo? Então ele falou para Filemão: Filemão, você me deve a sua própria vida, porque ele nasceu de novo, ele se converteu através das pregações de Paulo, tá entendendo? O que aconteceu? Aí de repente ele ainda fala na parte mais importante
dessa passagem, que está lá no 22, certo? Que ele fala o seguinte, olha só, que Paulo fala para Filemão, eu também estou te pedindo que você prepare um quarto para mim, pois espero que Deus, olha só, responda às orações de todos vocês aí, e deixe-me ir outra vez até aí. O que é? Vamos abrir o nosso entendimento dessa palavra. Quando Paulo recebeu Onésimo como escravo, ele está tipificando o que Jesus fez por nós. Antes nós éramos escravos no mundo do pecado, só que quando nós se convertemos, o que aconteceu? Jesus morreu naquela cruz, e com a morte de cruz ele nos libertou. Agora, outro fato importante, Onésimo era escravo, hoje ele se converteu, não é mais escravo, é irmão, só que tinha uma dívida, e quem pagou essa dívida no nosso lugar? Quem que morreu numa cruz para pagar as nossas dívidas? Jesus Cristo. Então ele falou, olha só, ele falou para Filemão, eu estou escrevendo essa carta, vamos falar no português claro, carta de absolvição. Eu estou escrevendo essa carta com a própria mão, certo? Estou escrevendo essa carta com a própria mão para interceder a favor de Onésimo, que agora é irmão em Cristo, para que você receba-o como irmão, certo? Essa parte, o que Filemão nesse momento tipifica? O que Filemão nesse momento ele assemelha o que está acontecendo hoje? Recapitulando, antes nós éramos escravos, Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar e pagar toda a dívida que era contra nós. Porque a nossa pena de morte, pelos nossos pecados, era morrer pelos nossos pecados. E através da morte de Cristo, nós temos a liberdade. Nós fomos salvos através da morte de Cristo. Então ele fala para Filemão que ele pagou tudo. Ele escreveu com a própria mão, a carta de absolvição do Onésimo. Só que ele manda agora a parte mais importante, que é o seguinte, que ele fala para Filemão, eu te peço que você receba o Onésimo, agora irmão em Cristo, como irmão em Cristo. O que Filemão representa nesse contexto? Filemão representa a igreja que tem o dever de receber os ex-escravos. Filemão, ele hoje é a igreja do Senhor, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que tem a função, ou falar, não é nem obrigação, é o dever de receber esses irmãos e tratar eles como verdadeiros irmãos em Cristo, para fazer parte da família do Senhor, família de Deus. Agora a parte mais importante que Deus abriu para mim no entendimento nessa palavra está no capítulo 22. Olha só que Paulo fala para Filemão. Olha só que Jesus está falando para a igreja. Jesus, que Paulo está tipificando Jesus pelo ato de salvar, de libertar o escravo. E está mandando uma carta, a intercessão, porque o único que intercede a favor de nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Então ele intercedeu ao nosso Deus para que nós fôssemos salvos, para que nós não fôssemos mortos pelos nossos pecados, nossos delitos. Então nesse ponto, Paulo fala para Filemão, eu escrevi essa carta com a própria mão, certo? E eu te peço agora que você receba Onésimo como irmão em Cristo. E o mais importante, olha só o que ele fala, está no Filemão capítulo 1, versículo 22, só para frisar. Eu peço também que você prepare um quarto para mim, pois eu espero que Deus responda às suas orações
da igreja, na intercessão da igreja, Maranata vem Jesus, que Deus me deixa voltar de novo a Ele. Isso está falando o quê? Da volta de Cristo. E como que isso vai acontecer? Quando a igreja estiver preparada em receber os ex-escravos para fazer uma grande família em Cristo Jesus, uma igreja lavada e perdoada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que tem o coração voltado a almas, uma igreja que tem a visão do reino e que pregue essa palavra no versículo 22, que fala: prepara um quarto para mim. Agora eu te faço a pergunta: você como igreja, nós como igreja, será que nós temos preparado um quarto para receber Jesus? Jesus está à porta. Tudo que está acontecendo aí está provado que Ele está à porta, Ele está botando. Maranata vem, Senhor Jesus. Maranata vem, Senhor Jesus. Que o nosso amigo Espírito Santo venha colocar isso na nossa mente, que nós devemos ter uma metanoia, mudança de pensamento, mudança de comportamento, que nós possamos estar na posição de Filemão, para que nós possamos receber esses irmãos, para que nós possamos ser um condutor, para que nós possamos ser um caminho, apesar que o caminho até o Pai através de Jesus Cristo, mas nós possamos ser a rua aonde vamos caminhar, em nome de Jesus Cristo. Fica essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.